Nessa live eu vou te mostrar os 15 benefícios do cravo da Índia e o último benefício é o mais surpreendente, então é muito importante que você fique até o final do vídeo para não perder essa valiosa informação. Ó, o cravo da Índia, ele é originário das Ilhas Molucas, que ficam na Indonésia, e por muitos séculos essas Ilhas Molucas foram o único local em que o cravo era produzido. E lá, há muitos anos atrás, 500, 600 anos atrás, lá na Idade Média, no Renascimento, o cravo da Índia já era altamente valorizado e utilizado na culinária, na medicina, isso já vem de milhares de anos atrás. Então vamos direto para os 15 benefícios do cravo da Índia, tá? O 15º benefício são as propriedades antimicrobianas. E isso se dá principalmente porque o cravo da Índia é rico numa substância chamada eugenol. E o eugenol, ele combate bactérias, fungos e vírus. E um dos usos mais clássicos do cravo da Índia é justamente nas infecções dentárias, nas cáries e também nas inflamações da gengiva. E para você ter uma ideia dessas propriedades antimicrobianas do cravo da Índia, o pessoal tem estudado, os cientistas têm estudado, e eles viram que quando o cravo da Índia é utilizado de forma concomitante a um antibiótico, ele pode aumentar em até 1000% a concentração mínima daquele antibiótico necessária para inibir completamente o crescimento bacteriano. Então, vou repetir. O cravo da Índia pode aumentar em 1000% a concentração mínima necessária, concentração mínima de antibiótico necessária para inibir completamente o crescimento bacteriano. O que isso quer dizer, trocando em miúdos? Que o cravo da Índia, ele pode aumentar, potencializar a ação de alguns antibióticos. Isso é ótimo, por quê? Porque quando a gente utiliza doses menores, a gente não expõe as pessoas a tantos efeitos colaterais e, além disso, quando a gente tem doses menores, a gente também reduz o risco de resistência bacteriana, que é um problema bastante relevante que nós, médicos, temos sempre que prestar atenção. Por quê? Cada vez mais, quanto mais a gente utilizar antibióticos, maior o risco de resistência bacteriana. Então, cansei de ver pegar um paciente com um exame de urina, por exemplo, e a bactéria presente na urina ser resistente a todos os antibióticos testados. Isso porque essa pessoa já utilizou tantos antibióticos que as bactérias que o colonizam já estão resistentes aos medicamentos que ela usa geralmente. Então esse é o 15º benefício, as propriedades antimicrobianas. O 14º são as propriedades analgésicas, e aí também justifica o uso clássico nas infecções dentárias, nas inflamações da gengiva, porque o pessoal lá atrás utilizava para tratar dor de dente. E para fazer isso, basta aplicar diretamente no dente afetado. Então eu, todas as manhãs, eu não tenho dor de dente, nunca tive dor de dente, mas todas as manhãs eu pego o meu cravinho da Índia, acordo e mastigo o meu cravinho da Índia. E aí eu engulo normalmente. O gosto, ele é um pouco picante, mas o que eu acho mais interessante é o hálito que ele deixa. É um hálito bem refrescante, fica um gosto muito bom na boca. 13º benefício é a melhora na digestão, porque o cravo da Índia estimula a produção de algumas enzimas digestivas e, além disso, também pode reduzir a inflamação do trato intestinal, do trato gastrointestinal, pode aliviar náuseas, gases e também indigestão. 12º benefício é o alívio de dores musculares e articulares, porque o cravo da Índia é rico em beta-cariofileno, que tem propriedades analgésicas e também anti-inflamatórias. 11º, ele pode combater problemas de pele. Pode ser usado topicamente, na forma de creme. Um creme à base de cravo, por exemplo. Existem algumas formulações dessa forma. É bom para combater acne, espinhas, infecções fúngicas. Isso muito por conta do efeito antimicrobiano do cravo que a gente falou no 15º benefício. Já comi meu cravo, meu hálito já está refrescante. Bom, assim, não vou dizer que é uma delícia, mas também não é ruim. 10º benefício é o potencial de controlar o açúcar no sangue, porque o cravo, assim como outros condimentos, assim como outras especiarias, como a canela, como o gengibre, ele pode melhorar a sensibilidade à insulina, porque ele é rico no eugenol, que a gente falou no começo, e também é rico em polifenóis. O 9º benefício são as propriedades antioxidantes. Mais uma vez, por ser rico em polifenóis, ele é bom para combater os radicais livres produzidos pelo estresse oxidativo, que leva ao envelhecimento e morte precoce das nossas células. Então o cravo, ele pode proteger as nossas células do dano causado pelo estresse oxidativo. O 8º benefício é que ele protege o sistema digestório, por conta principalmente da função antimicrobiana e da função anti-inflamatória. Ele pode ser capaz, inclusive, de inibir o crescimento da H. pylori, que é aquela bactéria que cresce no estômago, que cresce no duodeno, que pode causar úlcera, que aumenta o risco de refluxo gastroesofágico, de gastrite. Então, quando a gente utiliza o cravo, uma vez combatendo o crescimento da H. pylori, a gente pode reduzir o risco de gastrite, de úlcera péptica e também de úlcera gástrica. E além disso, o cravo ele também pode ajudar na síndrome do intestino irritável, principalmente se ele for utilizado em jejum. E como eu falei anteriormente, ele reduz gases, estufamento e indigestão.
Sétimo benefício é que ele pode ajudar a combater doenças pulmonares. Então pode ajudar a proteger contra a asma, contra o DPOC, muito por conta do efeito anti-inflamatório e também de um efeito antialérgico, que acaba reduzindo os sinais e sintomas de quadros respiratórios alérgicos. O sexto benefício é o tratamento de inflamações e também de doenças da pele, mais uma vez pelo efeito antialérgico. Então, pode ser usado como creme, pode ser usado como pomada. Então, a pessoa que tem acne, que tem psoríase, que tem uma picada de inseto, ela pode utilizar do cravo da Índia. E um creme interessante é misturar o cravo com a cúrcuma e a babosa, fazer aí um creme, uma pomada e passar na sua pele pode ser uma excelente opção. Além disso, pessoal, poder analgésico, né? Alivia as dores da osteoartrite, pode acelerar a sua recuperação pós-treino, diminui o estresse oxidativo nos músculos e também melhora a recuperação muscular. Então esse também é um dos motivos pelos quais eu utilizo o cravo da Índia todos os dias. Então eu como o cravo, tomo a minha água com vinagre de maçã, tomo o meu própolis e vou fazer o meu aeróbico em jejum. Tem sido maravilhoso, tem mudado aí a minha qualidade de vida. Mais uma vez, as propriedades antidiabéticas, porque ele suprime a resposta inflamatória da hiperglicemia. Então, a hiperglicemia, o excesso de açúcar no sangue, ele tem o poder, o potencial de gerar inflamação no nosso corpo. E aí, o cravo da Índia, ele pode reduzir essa inflamação causada pelo excesso de açúcar no sangue. Além disso, o cravo da Índia também aumenta a expressão de genes esses chamados genes GLUT2, GLUT3 e GLUT4. E isso acaba melhorando a captação de glicose pelas células. Então, o cravo da Índia melhora a sensibilidade à insulina. A gente sempre fala aqui de sensibilidade à insulina, de resistência à insulina. O que isso significa? O que é isso, né? A insulina, uma das funções dela é estimular as nossas células a captarem o açúcar do nosso sangue. Quando as nossas células são resistentes à insulina, precisa de muita insulina para fazer com que elas captem o açúcar do sangue. Então, o que acontece? Quando elas são resistentes, quando elas não são sensíveis à insulina, elas não conseguem tirar o açúcar, tirar a glicose do sangue e colocar para dentro da célula, e como resultado, a gente acaba tendo um excesso de açúcar no sangue. Então, o cravo da Índia, ele também tem o potencial de reduzir os níveis de glicose do seu sangue. Então, reduzir a sua glicemia em jejum, reduzir também a sua hemoglobina glicada. Terceiro benefício é que ele protege de doenças cardiovasculares, principalmente por ajudar a reduzir os níveis de colesterol e também os níveis de triglicerídeos. Segundo benefício, estamos quase chegando no primeiro, hein? Primeiro é o principal. Segundo benefício é que ele desacelera o envelhecimento, ele reduz a velocidade de envelhecimento das células, pode ajudar a tratar e também ajudar a prevenir doenças neurodegenerativas como o Alzheimer, como o Parkinson, isso muito por conta da ação anti-inflamatória e da ação antioxidante. Isso acaba melhorando as funções cognitivas do cérebro e também retarda, desacelera a deterioração dos neurônios. Pessoal, compartilha esse vídeo, hein? Compartilhar saúde é um ato de amor, então compartilha sem pena. Manda esse vídeo para todos os seus grupos do WhatsApp. Conto com a tua ajuda para a gente fazer esse conteúdo que é tão valioso viralizar. Chegamos no nosso primeiro benefício, que esse aqui eu fiquei muito surpreso ao descobrir, que é um potencial antidepressivo do cravo, porque ele tem um mecanismo de ação muito parecido com o mecanismo de ação de uma classe de antidepressivos que era muito utilizada antigamente. E qual é a função exata do cravo em relação à depressão? Porque ele inibe uma enzima chamada MAO, M-A-O, a monoamino-oxidase. Essa monoamino-oxidase, ela é a enzima responsável por degradar a noradrenalina, a dopamina e também a serotonina. E uma das teorias por trás da depressão é justamente um déficit, uma deficiência de serotonina, uma deficiência de noradrenalina. Até mesmo por isso, os principais medicamentos antidepressivos, eles são inibidores da captação de serotonina, ou inibidores da captação de serotonina e noradrenalina. Então, o cravo da Índia, por inibir a MAO, ele tem o potencial de aumentar a concentração da serotonina, da dopamina e da noradrenalina, melhorando assim os sinais e sintomas depressivos. Então, existe uma classe de medicamentos antidepressivos chamada de inibidores da MAO, inibidores da monoamino-oxidase, e é justamente assim que o cravo da Índia atua. Pessoal, avisos, contraindicação, anticoagulantes comarínicos. Se você utiliza o Marevan, a varfarina, não é bom tomar o cravo, ou converse com seu médico antes. Outra coisa, se você estiver grávida ou amamentando, também evite utilizar o cravo. Utilize apenas com auxílio, com a recomendação e acompanhamento do seu médico. Doutor, eu não gosto de mascar o cravo. O que eu posso fazer? Você pode utilizar como tempero na comida, você pode utilizar na forma de chá. Então é muito fácil fazer o chá de cravo. Você vai pegar alguns dentes de cravo, nem sei se a gente chama dente de cravo, enfim, você vai pegar algumas unidades do cravo da Índia e vai colocar na água fervente por 6, 7 minutos, até a água ficar
meio amarelinha, vai colorir a água, depois você deixa esfriar e pode tomar a sua água de cravo, o seu chá de cravo. Tudo isso aí vai te ajudar a garantir os benefícios que o cravo pode te proporcionar, tá bom?